Fala galera, vamos falar agora sobre receptores elétricos, né? A gente viu que era um gerador elétrico. O gerador elétrico era o quê? Era um dispositivo que transformava algum tipo de energia em energia potencial elétrica. O receptor elétrico é justamente o contrário. Ele vai receber energia potencial elétrica e vai transformar em outra forma de energia. Tudo bem? E aí, né, eu desenhei aqui um ventilador, né? E eu vou ligar ele na tomada aqui, ó. Só que aí, para ficar mais fácil de entender, eu não botei ele em tomada, eu botei uma pilha, né? Para você entender melhor o que está acontecendo. Então, olha só, a pilha, ela vai dar energia, né? Ela vai botar uma corrente para sair pelo polo positivo, né? Aí essa corrente vai andar, vai entrar no ventilador, né? Quando essa corrente passa pelo ventilador, as pás do ventilador giram, né? E aí a corrente sai pelo ventilador e chega até a pilha, não é? Agora olha só, a pilha ela vai fornecer energia através da corrente. Essa energia, quando passa por ventilador, né, ela vai ser transformada em duas coisas. Primeiro, o ventilador ele vai ter as pás dele girando, não é isso? Para uma pá que estava parada começar a girar, significa que ela ganhou energia cinética, né? Ela ganhou uma energia e transformou em energia cinética. E energia não pode ser criada. De onde ela tirou essa energia? Da energia que a corrente está trazendo, né? Então a corrente ela vem e perde uma energia por causa da energia cinética que foi dada para as pás do ventilador. Então só por isso, quando ela chega do outro lado, a corrente elétrica, né? Ela tem que ter menos energia. Ou seja, do outro lado do ventilador, né? O potencial tem que ser menor do que quando ele está entrando. Porque a energia diminuiu, então o potencial do outro lado vai ser menor também. Só que além disso, quando você encosta no ventilador, ele também está quente. Então, a corrente, enquanto passa pelo sistema do ventilador, também esquenta um pouquinho. Então, também tem dissipação em forma do efeito Joule, ok? Então, a gente pode representar esse desenhozinho aqui, né? A gente pode botar assim, ó. A gente pode colocar assim, ó. A gente vai ter uma DDP, né? Vamos desenhar da pilha primeiro, tá? Aí a gente sabe que tem resistência interna da pilha, mas nem faz muita diferença pra gente agora. E aí, ó, isso aqui tudo é a pilha, tá? A força eletromotriz da pilha, né? E a resistência interna da pilha. Quando chega no ventilador, né? O que a gente vai fazer, ó? A corrente ela está saindo daqui, ela está entrando. Quando ela entra no ventilador, vai ter uma dissipação em forma de efeito Joule, então o ventilador ele vai ter uma resistência, só que além disso vai ter uma outra forma de tirar essa energia. Ele não perde energia apenas pelo efeito Joule, não é apenas em forma de calor, ele também transforma em energia cinética. Só que como que a gente representa isso no circuito elétrico? A gente representa apenas como uma queda de potencial. Teve uma queda de potencial. Só que aí, presta muita atenção, se a corrente está vindo aqui de cima para baixo nesse desenho, o potencial tem que diminuir quando passar por essa DDP que o ventilador está oferecendo. Então vou colocar o contrário. Vou colocar a barra maior, depois a barra menor. Tá? E aqui você vai ter o que nós chamamos de força contra-eletromotriz. Ok? Então olha só, tudo isso daqui é o receptor. Tudo isso daqui roxo, ó, é o ventilador. Tudo bem? Então olha só. O que é, né, o receptor? O receptor ele vai ser simbolizado, o receptor real, né, como uma resistência e uma diferença de potencial, ok? Essa resistência a gente chama de resistência interna do receptor, a gente bota uma linha do lado só para diferenciar da resistência interna do gerador, e a DDP que você vai ter nesse receptor, ela vai ser uma DDP tirando energia. Então a gente fala que é uma força contra-eletromotriz. E isso daqui tudo, ó, é o receptor. Tudo bem? E aí vamos botar aqui, ó. O R, vocês já entenderam que é a resistência interna, né? Então, resistência interna. Já esse E', ele vai ser a força contra eletromotriz.
motriz, né? Então, no gerador tem a FEM, força eletromotriz, que é uma DDP que gera a corrente, né, que dá energia para a corrente passar, né? A FCEM, força contra-eletromotriz, ela é o contrário. Ela é uma DDP que acontece por causa de alguma coisa tirando a energia da corrente elétrica. Tudo bem? Bom, e aí você repara que é muito parecido com o gerador. Como que você vai diferenciar o gerador do receptor? É o sentido da corrente, tá? Se a corrente está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, ela está entrando, né, na DDP interna desse dispositivo, indo do mais para o menos. Tá vendo? Então, o que vai estar acontecendo aqui? A corrente, quando passa pela DDP do ventilador, interna aqui no ventilador, né, vai ter uma queda. Entenderam? Então, a corrente, quando passa pela resistência, tem a queda de potencial por causa do efeito Joule, e quando passa por essa DDP, tem a queda por causa, né, da transformação dessa energia que ela está levando em outro tipo de energia. Ok? Então, a diferença é apenas essa. Se a corrente, quando passa, vai do menos para o mais, é um gerador. Se a corrente, quando passa, vai do mais para o menos, é um receptor. Ok? Lembrando que, apesar da gente chamar, né, essas DDPs de força, elas não têm nada a ver com força. Toma cuidado com isso. E aí vamos montar a equação do receptor, né? Como que vai ser a equação do receptor? Se você pegar aqui o ponto A e o ponto B, que são os terminais que você tem, né, do receptor, vai ter uma DDP. Essa DDP é por causa de quem? É por causa da dissipação de energia no efeito Joule da resistência interna e essa queda que você vai ter, transformando em outro tipo de energia. Só que preste atenção, tanto o efeito Joule quanto essa DDP aqui, elas vão estar tirando energia, não é? Então, na prática, a DDP que você vai ter, a diferença dos potenciais, é o que você tinha antes, menos isso. Então, você vai estar tirando os dois juntos, não é? Então, como geralmente a DDP em elerodinâmica a gente considera apenas o módulo, a gente vai colocar aqui logo a soma, né? E vai ficar dessa forma. Olha só, o que você vai ter? A DDP nos terminais de um receptor vai ser o quanto você perde com a força contra-eletromotriz, né? FCEM, mais o quanto você perde no efeito Joule. Tudo bem? Então, na prática, isso daqui é o quê? A DDP que você tem nos terminais do receptor é o total de potencial que diminuiu por causa de N fatores dentro, né, que você tem aí do receptor, ok? Além disso, é importante a gente saber colocar também dentro da curva característica do receptor, né, dentro do gráfico, né, do diagrama de DDP por corrente elétrica. E aí você vai reparar, né, que você tem uma equação aqui, uma função, né, melhor dizendo, uma função de primeiro grau, ó, né? As variáveis são U e I, né? Aí você vai ter o coeficiente E e o coeficiente R' aqui, né? Então você repara que é uma função crescente essa daqui, é uma função afim crescente. Tudo positivo, tá vendo? Tudo vai ser positivo aí. Então, ó, é a linha reta para cima. Linha reta porque é função afim, para cima porque é crescente. O coeficiente angular aqui é positivo, ok? Aí, se você pegar esse ponto aqui, ó, que você vai ter, né, é quando a corrente é zero. Quando a corrente é zero, isso aqui se anula, né? Ou seja, a DDP fica igual a força contra eletromotriz. Ó. Força contra eletromotriz. Tudo bem? Além disso, né, existe algumas relações interessantes que você pode ver aqui, né? Por exemplo, se você pegar, né, cadê? Vamos pegar aqui uma linha auxiliar. Para analisar isso daqui, ó, você vai ter um ângulo aqui, né? E esse ângulo que ele tem com a horizontal, né, você pode pegar a tangente dele. E essa tangente vai representar o quê? Essa tangente vai representar a DDP que você tem dividido pela corrente elétrica. Tudo bem? Então, preste atenção. Se você pegasse, por exemplo, ele partindo do zero, você teria apenas a relação entre U, né, e o I. Beleza? Então, olha só, essa tangente que você vai ter aqui, ela vai estar ligada diretamente à resistência interna que você tem.
né? Ó, você vai ter U e vai ter I, não é? Então, olha só, essa relação que você tem é isso aqui, ó, U sobre I, né? Cara, se você parar para ver, ela aparece se você passar, dividir tudo por I, né? Se você conseguir dividir tudo por I, você vai ter U sobre I, né? Nessa parte aqui do gráfico, ok? Ou seja, essa relação aqui está ligada diretamente a DDP que você vai ter. Tranquilo? Só que isso aqui é muito raro de você utilizar, tá? Na prática, a gente vai apenas analisar o gráfico pegando a força contra-eletromotriz como esse ponto e o restante, geralmente a gente joga direto na equação geral do receptor. Tranquilo? Então, ó, vamos continuar. Potência e rendimento, ok? Da mesma forma que lá no gerador a gente estava vendo, né, a potência e rendimento, nós vamos ter aqui também no receptor, né? Só que tem que tomar muito cuidado que algumas coisas elas mudam, tá? Por exemplo, quando você está analisando o rendimento aqui e a potência, você vai ter a DDP nos terminais, né? A DDP desse ponto até esse ponto U, né? Lembrando que a corrente vai estar como aqui, ó. Ela vai estar indo do mais para o menos na força contra-eletromotriz. Quando você liga um ventilador, por exemplo, o que você quer é o quê? É que ele aqueça ou que ele movimente a pá dele? Você quer que ele movimente a pá. Então o que você quer não é a dissipação no efeito Joule, o que você quer, né, é a DDP que você vai ter, ó, aqui, né, na força contra-eletromotriz. Então, olha, a potência útil que você quer, né, ela é ligada à corrente que vai estar entrando no receptor e à força contra-eletromotriz. Então, ó, é I vezes a força contra-eletromotriz. Lembrando que a gente está usando a fórmula de potência elétrica, né? P igual a I vezes U, ok? Qual vai ser a potência dissipada, né? A potência que vai ser dissipada pelo efeito Joule, ela é apenas o que você perde aqui nessa resistência. Então, ó, I ao quadrado vezes a resistência, né? Lembrando que tem essa fórmula aqui também, ó, I ao quadrado vezes R. Se você quiser, você pode botar assim para ficar mais bonitinho, ó, o R', né? Mas é a resistência interna que você vai ter aqui. E a potência total, né, que você vai estar perdendo, né, nesse receptor aqui, vai ser a soma das duas, ou de forma direta, vai ser I vezes U, que é a DDP toda aqui. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque, ó, você tem que reparar, tem que ficar bem claro para vocês que a DDP ela aumenta conforme a corrente aumenta. Não é que nem no gerador que a DDP diminui, né? Por quê? Porque no gerador uma DDP é para movimentar e a outra diminui, tira, dissipa pelo efeito Joule. Aqui não, as duas são DDPs de queda, né? As duas são DDPs geradas por alguma coisa que está tirando a energia do circuito, ok? Então essa DDP aqui é uma DDP de queda, as duas, tá? Aí continuando, ó. Bom, o rendimento é sempre o que você quer, né, dividido pelo que você está gastando. Então vai ser sempre a potência útil dividido pela potência total, ok? Só que aí, quem é a potência útil? É I vezes a força contra-eletromotriz. Quem é a potência total? I vezes U. E aí você pode cortar esse I, né? Então, olha só, o rendimento que você vai ter, ele vai ser a força contra-eletromotriz dividido pela DDP. Lembrando que a força contra-eletromotriz é um valor fixo do objeto, do aparelho que você está usando, e a DDP ela depende de quê? Da corrente que está passando, né? Porque quanto maior essa corrente estiver passando, maior vai ser a dissipação que você tem no efeito Joule, ok? Bom, e aí, né, até aqui é praticamente a mesma coisa que o gerador, né? Só muda ali o sinal da corrente que você vai ter. Agora, quando a gente chega em receptor, a gente aumenta um pouquinho o nível, porque a gente fala de situações que você vai ter tanto receptor quanto um gerador. E aí, quando todos eles estiverem em série,
geralmente a gente usa essa fórmula aqui, né, que é conhecida como a lei de Poulier, tá? Ela é muito boa para você resolver problemas que está tudo em série. Então, olha só, problemas que você tem gerador, receptor, tudo em série, geralmente a gente vai usar ela, tá? Então aqui, esse exemplo, ó, eu tenho muitas DDPs, né, e tenho uma porrada de resistência também. Como que eu faço para descobrir a corrente que está passando nesse circuito, né? Assim, quem é gerador, quem é receptor, o que eu faço aqui? É complicado, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, ó, vamos botar os polos positivos e negativos, só para a gente visualizar melhor. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A tendência natural, né, de uma DDP é mandar a corrente pelo circuito saindo pelo positivo, né? Quando ela é um gerador, ela faz isso, ok? Então a gente vai pensar o seguinte, ó, esse cara aqui manda a corrente em qual sentido? Ela mandaria, ó, assim, no sentido horário, tá vendo? Essa daqui manda em qual sentido? No sentido horário. Agora essa daqui manda em qual sentido? Anti-horário, tá vendo? Ó? O mais está em cima, o menos está embaixo. Então ela mandaria a corrente para cima, fazendo o caminho no circuito no sentido anti-horário. E essa daqui, ó? Essa daqui, ó, manda no sentido o quê? Horário. Então você vai ter algumas DDPs que botam a corrente para andar no sentido horário, outra que bota no sentido anti-horário. Aí você soma as que estão no sentido horário. Vamos lá. No sentido horário você vai ter 6, 10, né? 6 com 10 vai dar 16, com 10, 26. No sentido anti-horário, você vai ter o quê? 20. Quem é maior? 26. Então, essa daqui vai ser o sentido do gerador. Isso daqui, receptor. Ok? Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? Olha só. Basicamente, você pode pensar assim. Esses 26 são potenciais aumentados porque estão colocando energia. Esse aqui é um potencial que está diminuindo porque está tirando energia. Ok? Então você pode pensar basicamente assim, ó. 26 está aumentando, 20 diminui. Então o total é quanto? 6. Né? 26 menos 20. Ok? Bom, e aí, né? Se você lembrar da fórmula, né? Da U igual a R vezes I, né? Que em alguns casos a gente pode chamar de lei de Ohm, primeira lei de Ohm, a gente pode pegar o R e passar para o outro lado. E fica assim, ó, U sobre R igual a I. Né? Quando você tem apenas uma DDP e uma resistência, simples. Quando você tem um monte, você tem que fazer o somatório. Tá? Então eu coloquei aqui, essa é a equação de Poulier, a lei de Poulier. Tá? A corrente que você vai ter no circuito é igual o somatório, né, a soma de todas as DDPs geradoras, menos o somatório de todas as DDPs de receptores. E você vai dividir pelo somatório das resistências. Tá? Ou seja, você vai somar as resistências internas do gerador, resistência interna do receptor e resistências aleatórias que possam estar aí no meio do caminho. Tudo bem? Então, essencialmente, é isso daqui que você vai fazer. Ó. Você vai pegar a soma que você tem das que estão gerando, que deu 26. Vai subtrair das que estão dissipando, né, recebendo, 20, e vai dividir pela soma das resistências. Aí você tem, ó, 3, 4, 6. Né? Então, a corrente que você vai ter aqui vai ser 26 menos 20 vai dar 6, dividido por 6, né? Deu 1 ampere. Tudo bem? Então a corrente que você vai ter aqui vai ser no sentido horário e vai ser de 1 ampere. Beleza? Bom, então assim, em relação a receptor, né, basicamente é isso aqui que a gente vai ver só. Tá? Questões mais avançadas, como por exemplo quando você tem situações de paralelo com DDPs, geralmente a gente não usa equação de Poulier, a gente não usa equação do gerador, a gente não usa equação do receptor porque é mais complicado. Então o que a gente usa? Leis de Kirchhoff. Só que isso a gente vai aprender provavelmente nas próximas aulas aí. Tudo bem? Então, assim, isso que a gente está vendo aqui é para casos simples, né? Casos que você tem no máximo aí geradores e receptores associados em série. Alguns casos, né, que você tem associação em paralelo, também dá para resolver com o que a gente aprendeu aqui agora. Inclusive na lista tem questões com isso. Até o início da semana que vem, eu vou colocar lá
a lista resolvida, tá? Vou fazer um vídeo resolvendo aquela lista, que tem poucas questões, dá para fazer isso, tudo bem? Então beleza, gente, um abraço aí.